Vamos a mais uma aula dessa feita no capítulo 2, a identidade biológica. O que é uma identidade? É aquilo que traz exatamente as suas informações. Então, a nossa identidade biológica é o nosso DNA, aquilo que carrega exatamente as nossas informações genéticas, aquilo que é repassado de pai para filhos e assim sucessivamente. A bagagem genética do papai, bagagem genética da mamãe, as informações genéticas do pai e da mãe. Portanto, o que é isso? Nosso DNA, nosso ácido desoxirribonucleico. É interessante que você imagine que a nossa identidade, né, essa característica está presente exatamente no nosso DNA. Veja duas figuras bem versáteis, né? Duas figuras bem, não sei se a gente diria que engraçadas, mas que vale uma analogia. É uma obra, A Família de Tarsila do Amaral. Ela vai mostrar exatamente as características mais parecidas, porque se trata de uma família, e a família acaba tendo características hereditárias. São netos que acabam aparentando seus avós, que tem o cabelo igual, que tem os olhos, e assim sucessivamente. Por outro lado, temos uma outra figura, que é a figura também de Tarsila do Amaral, denominada de operários. O que são os operários? Pessoas totalmente diferentes uma das outras, né? São características totalmente diferentes, né? Aqui a gente tem uma herança genética misturada de, na verdade, o que nós chamamos de miscigenação, né? Quando a gente pergunta qual a diferença entre as duas figuras, é claro que a figura família tem as características hereditárias muito mais parecidas, né? Pessoas parecidas uma com as outras. Quando a gente fala dos operários, é claro que são situações totalmente distintas. Então aí está exatamente a grande diferença. Genética. Como eu falei anteriormente já de genética, né, já vim usando a palavra genética, o que é isso mesmo? É a parte da biologia que estuda as características hereditárias. Ou melhor, aquilo que é repassado de pai para filho. Vamos olhar, num contexto geral, algumas características. Por exemplo, quando analisamos a célula, nós acabamos entendendo que no núcleo vai estar presente quem? Os cromossomos. E dentro desses cromossomos está presente o DNA. E dentro do DNA estão exatamente os genes, que são eles que vão passar, ou seja, são eles que estão contidos as características hereditárias. Dessa forma, a gente tem uma analogia de DNA e genes, né? Compreendendo a partir da célula, dentro do núcleo da célula, onde estão os cromossomos, dentro dos cromossomos vão estar o DNA, e dentro do DNA estão as características através dos genes. Cromossomos e a determinação do sexo biológico. Bom, para nosso conhecimento biológico, aqui se trata apenas de um gênero masculino e feminino, portanto, macho e fêmea, ou melhor, vamos traduzir, homens, mulheres. Então, o que nós podemos apresentar nesse momento? Que o masculino, ele é caracterizado pelo XY, o cromossomo XY vai formar a espécie humana que nós chamamos de homens. E XX, a espécie humana que nós vamos chamar de mulher. Portanto, masculino e feminino. Essa simbologia aqui, ela sempre vai mostrar o que é o masculino, né? Essa bolinha aqui para cima, e o feminino é o oposto, ou seja, a bolinha para baixo. Como isso acontece, a determinação do sexo do ponto de vista biológico? Ora, na reprodução, na troca de gametas, onde o homem partilha o masculino XY e a mulher o feminino XX, essa combinação, quando acontece uma combinação entre o X masculino e o X feminino, é claro que vai dar
o XX, que é a mulher. Quando acontece uma combinação entre o Y masculino e qualquer um dos X feminino, vai exatamente nascer um homem. Portanto, XX cromossomicamente a mulher, XY cromossomicamente o homem. E dessa forma nós temos a determinação do sexo, né? Portanto, XX a mulher, XY o homem, e essa combinação no momento da reprodução vai ter exatamente a possibilidade de nascer uma mulher ou nascer um homem. Vale a pena sempre fazer uma pergunta que eu costumo brincar com meus alunos, perguntando assim: o que nasce mais, homem ou mulheres? A resposta está aqui, né? Ou seja, não são mais homens nem mulheres, mas 50% de homens e 50% das mulheres. Por que temos mais mulheres no Brasil do que tomando por base um país? Porque no Brasil temos mais mulheres do que homens? Porque os homens são sempre submetidos a atividades mais pesadas, atividades mais arriscadas, e com isso eles acabam durando menos tempo ou nem sequer sobrevivendo muitos anos. Enquanto isso, a mulher vai prevalecendo, né? Gregor Mendel. Quem é o Mendel? O Mendel, um monge. O Mendel, um biólogo. O Mendel, um cara estranho, né, que começou a fazer as experiências com ervilhas. Ora, biólogo, morando exatamente no mosteiro, ele começa a fazer as suas experiências a partir das ervilhas. Ou melhor, pegou ervilhas amarelas, combinou com ervilhas verdes, né? Essa geração ele chamou de geração parental, e como ele obteve de frutos, ele teve exatamente o seguinte, né? Quando ele combinou amarelas com verde, ele teve a geração F1, né? Que é a autofecundação. Conclusão: nasceram todas amarelas. Mas, para que a gente possa entender, quando ele pegou essa geração F1 e fez uma nova combinação que era exatamente, aparentemente, todas amarelas, o resultado que ele obtém amarelas e obtém verde. Então você começa a entender que assim é nossas características genéticas, ou seja, o verde, ele, no entanto, não aparece aqui, mas ele está exatamente na bagagem genética. Um outro quadro que a gente pode ter muito mais claro para você ter uma compreensão, geração parental. O que é essa geração parental? A mistura da ervilha verde, amarela com a ervilha verde. Qual foi o resultado? A geração F1, todas amarelas. Quando ele faz essa combinação entre as amarelas da geração F1, ele obtém exatamente esse resultado aqui, ou seja, 75% nascem amarelas, mas 25% nasce verde. Onde estavam essas características verdes? A hora, inicialmente, quando começa a reprodução. E depois, está na bagagem genética do amarelo, contém exatamente a característica verde. Quando eu faço essa mistura, ela vem e aparece de maneira bem significativa. Bom, tratamos aqui o capítulo 2, especificamente falando de bagagem genética, de características hereditárias, e a gente consegue ter toda essa compreensão de uma grande mistura que nós somos. Quando tomamos por base as nossas características, nós vamos ver que tudo iniciou lá com a chegada dos portugueses ao Brasil, e depois que começa essa mistura com os índios, depois vem os negros como forma de escravos, vem os italianos, vem os espanhóis, vem os franceses, e toda essa mistura vai acontecendo. Deixo aqui para vocês a atividade do capítulo 2, assim como a atividade do caderno interativo. Veja, o caderno interativo não tem receita. A receita você deve entrar no portal,
acessa exatamente o seu livro e faz o caderno interativo. A atividade do capítulo 2, a partir de amanhã, eu vou desenvolver uma nova forma e vou postar para vocês de como vocês desenvolverem de maneira fácil, acessível e bem mais simples a atividade do capítulo 1 e capítulo 2. Então, recapitulando, a partir de então vocês podem desenvolver a atividade do capítulo 1, caderno interativo, e capítulo 2, caderno interativo. Eu vou dar uma repaginada de uma forma de como disponibilizar através de atividades o capítulo 1 e o capítulo 2. Aguardem que vai chegar até vocês, ou seja, vocês vão acessar de maneira bem mais simples. Vou desenvolver essa atividade para que vocês possam resolver e a gente ter aí uma troca. Vale ressalvar uma situação: o caderno interativo ele é parte avaliativa do primeiro trimestre. Então, portanto, fique atento. Um forte abraço e meus agradecimentos pela paciência, e desejo a vocês e família muita saúde longe do novo coronavírus. Um forte abraço.